amados irmãos, conforme prometemos, vamos dar sequência ao nosso tema, tá certo? Quinta-feira passada foi atrasada, nós trouxemos este tema, está aí na tela. Como é o nome do tema? Isso, os 4 sinais da salvação, com base no Salmo 40, versículos 1 ao 5. Um salmo onde seu compositor foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Imagina, pense comigo, alguém segundo o coração de Deus. É algo extraordinário. Então Davi foi esse homem. Não vamos falar sobre isso, que já falamos. E salvação, ato, efeito de salvar, tirar ou livrar do perigo, libertar, é uma obra exclusiva de Jesus através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Com base em Atos 4:12, falamos do primeiro ponto: a salvação é mudança de vida. Versículo 2 do Salmo 40, e salvação é firmeza na rocha, capítulo 40, versículo 2 a 6, e vamos sequenciar a partir do versículo 3. Salvação, o que é salvação? Além dessas duas coisas, qual é o terceiro ponto? Terceiro ponto qual é? Salvação é o quê? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Coma um mocotó antes de vir para o culto, irmão, para ver se dá mais sustância. E vocês? Salvação. Isto, salvação é um novo cântico nos lábios. Com base no versículo 3, está escrito, Salmo 40, versículo 3: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Mentira é uma desgraça, irmão. Glória a Deus. Ainda bem que aqui ninguém mente, graças a Deus. Então Deus, Ele pôs em nossa boca um cântico novo. Glória a Deus, um hino de louvor. Aleluia. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando alguém é inspirado pelo Espírito Santo para abrir a sua boca, adorar, glorificar, magnificar, louvar a Deus, é porque Deus, através do Espírito Santo, no homem interior desta pessoa, dá as razões e os motivos para fazê-lo. Senão, ninguém faria. Vamos ver o que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 15, 28 a 21. Me ajude aí. Êxodo, capítulo 15. Todos acharam? Isso é fácil, que é o segundo livro da Bíblia, não é? Glória a Deus. Capítulo 15. Desculpe, é 15. Versículo 20 e 21. Como você lê? Vamos lá?
21. Miriam aleluia. Miriam, irmã de Moisés, ela agora pega um tamborim, junta as mulheres e faz aquela festa, cantando e dançando, magnificando ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Ora, há muito tempo que ela não podia fazer isto, porque não tinha nenhuma razão, porque não tinha nenhum motivo para fazê-lo. Afinal, ela era escrava no Egito, e escravo não tem prazer na vida, nem direito. Mas agora, irmãos, ela estava do outro lado do Mar Vermelho. Ela já tinha visto a mão de Deus estendida e o mar dividido em duas partes, e ela própria foi testemunha em loco de passar pelo mar a pé enxuto e sair do outro lado. A travessia pelo mar foi muito apreensiva. Imagine você passar num corredor e olhar para um lado e ver aquela muralha de água sem nenhum muro para conter. Do outro, da mesma sorte, e você passar ali, a mente humana, e se esta água se fechar? A apreensão. Depois essa expectativa aumentou, quando ela, acredito que na metade da passagem, ela olha para trás, de repente Faraó, com seus carros e cavaleiros de guerra, entra também. E ela diz: vai nos pegar aqui. Glória a Deus. E era exatamente isso que Faraó pensava: eles não me escapam. Porém, ele não conhecia o poder de Javé. Aleluia. E quando ela passa, chega do outro lado, uma expectativa começa. Continua, porque eles, Faraó chega já aqui também, como nós chegamos. Mas de repente, o mar fecha. E os carros e cavaleiros caem e morrem afogados. E agora ela sim, tinha razão de sobra de celebrar o Senhor, porque ela estava salva. Salva das mãos de Faraó, salva da destruição. Nós estamos falando de sinal de salvação, e salvação tem vários aspectos, e um dos aspectos da salvação é livramento. E agora Deus estava dando não só a Miriam, mas a todo Israel um grande livramento de outra vez serem escravos e outra vez cair nas mãos de Faraó e outra vez voltar para o Egito. E agora Miriam pega o tamborim, começa a tocar, começa a cantar, começa com todas as mulheres louvar e adorar e magnificar o Deus Todo-Poderoso. Havia uma razão, um motivo deste cântico nos seus lábios. E é muito bom quando a gente canta sentindo a presença de Deus. É muito bom quando a gente canta vendo o poder de Deus. É muito bom quando a gente canta vendo ou experimentando o livramento daquele que é Senhor e Todo-Poderoso. Aleluia.
Lucas capítulo 13, 12 e 13. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui a cura de uma mulher paralítica ou encurvada. Esta mulher, meus amados irmãos, Lucas capítulo 12, treze. É 13 mesmo? 13, versículo 12, obrigado. Me ajude aí. 13, versículo 12 e 13, isso mesmo. Jesus estava, como de costume, num sábado, em uma sinagoga. E naquele dia, chega ali uma mulher, e essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade, há 18 anos, de sorte que aquele espírito a mantinha encurvada. Ora, seguramente não era a primeira vez que aquela mulher estava indo à sinagoga. Todavia, ninguém se dava conta que ali não era uma enfermidade normal. Ninguém se dava conta de que o que estava sobre aquela mulher era um demônio. Mas quando o Senhor naquele sábado ali esteve, olhou para aquela mulher e percebeu que era demônio. É uma das coisas que nós precisamos orar e pedir a Deus, este dom chamado de discernimento de espírito. Quando você olha para uma pessoa, você discerne o espírito que está nela ou sobre ela. E foi exatamente através deste dom que Jesus Cristo, ele viu o demônio sobre aquela mulher. E no versículo 12 diz que Jesus a chamou e disse: mulher, estais livres da tua enfermidade. Impôs sobre ela as suas mãos, imediatamente ela se endireitou, e quando ela se endireitou, ela agora sim, ela pôde dar glória a Deus e aleluia. Tem muitas pessoas que não têm razão de sobra para glorificar a Deus. Tem muitas pessoas que não têm força para glorificar a Deus. Tem muitas pessoas que não acham nenhum motivo de glorificar a Deus. Glória a Deus. Não é dar glórias meramente por um hábito ou costume pentecostal. Não é isso que eu estou falando. Não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de glória que parte de dentro do homem espiritual. A Bíblia diz que Deus não recebe glória de homens, mas a glória que Deus recebe é a glória do Espírito através do homem. Então, se o Espírito de Deus está na sua vida, se o Espírito Santo está no irmão, se o Espírito Santo habita na irmã, se o Espírito Santo está em você, é o Espírito Santo através de você que glorifica ao nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Levante a mão e glorifique a Ele. Quando ele impôs as mãos, a mulher endireitou-se e deu glória a Deus. Amados,
Só em ouvir o que Deus fez naquela mulher, dela se endireitar, presbítero Világio, nós aqui, há quase 2000 anos depois, nos alegramos. E naquele dia da sinagoga, incrível, os sacerdotes ficaram indignados. Como é que alguém consegue se indignar vendo milagres? É porque nesta pessoa não há temor de Deus, nesta pessoa não há Espírito Santo de Deus, nesta pessoa não há conhecimento de Deus. No versículo 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: não há 6 dias na semana? Por que ele não cura em um desses dias? E por que no sábado ele veio curar? Aí Jesus Cristo chama eles de hipócritas. O que é um hipócrita, pastor? É uma pessoa dissimulada. É uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que finge uma qualidade que não possui. Glória a Deus. Essa pessoa é hipócrita. Então aquele chefe da sinagoga, irmão, ele tinha uma responsabilidade segundo o costume, segundo a lei, segundo o decálogo. Ele tinha a responsabilidade de ensinar os mandamentos, dos quais o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao próximo como a ele mesmo. E ele não conseguia amar aquela pobre criatura que vivia encurvada o tempo todo dentro da sinagoga dele. Ele nunca se preocupou com ela, ele nunca orou por ela, ele nunca fez nada por ela. Mas agora sim que o milagre aconteceu, ele ficou indignado e veio questionar tradição. Você já viu um bêbado, um ladrão, uma prostituta, uma garota de programa que vem para a igreja e se converte chorando aos pés do Senhor Jesus Cristo? Lá ninguém dava nada por ela, era alvo de censura e de crítica da sociedade. Mas quando ela vem para a igreja, todo mundo se incomoda. Por quê? Porque Deus entrou na vida dela. E agora vai haver um cântico novo nos lábios desta pessoa, porque ela experimentou a presença de Deus na sua vida. Quem experimenta a presença de Deus em sua vida tem um cântico novo de adoração ao Senhor, e por este cântico o Senhor é glorificado. Aleluia! Você entende o que eu estou falando? Salvação é um novo cântico dos nossos lábios. E este cântico é Deus quem coloca através do Espírito Santo. Veja o que Davi diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor, um novo. Glória a Deus, aleluia. Quem melhor sabe sobre isto é quem já viveu, é quem já passou. Glória a Deus. Quem não viveu e não passou tem uma ideia, uma pequena ideia. Glória a Deus. Eu lembro-me que eu muito jovem, assim como vocês, glória a Deus,
faltava em mim este cântico. Glória a Deus. E eu mergulhado na cachaça, aí eu cantava: esta noite eu queria que o mundo acabasse, para o inferno o Senhor me levasse, para pagar todos os pecados meus. Isso é cântico de vitória, isso é cântico de vida, isso é cântico de derrota. Isso é incitação de Satanás para você tirar a sua própria vida. Não havia um cântico novo, mas foi diferente no dia que o Senhor Jesus entrou na minha vida. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, porque agora Cristo pôs um cântico novo em minha boca. Aleluia. Aleluia. Então aquela mulher encurvada recebeu um milagre, e Deus colocou um cântico novo em sua boca, e ela começou agora a glorificar ao Senhor. Afinal, era 18 anos, pense alguém 18 anos assim, encurvada, mas agora ela estava livre, livre, livre. Nunca mais encurvada. Aquela mulher ela não conseguia olhar para cima, ela não conseguia olhar para o sol. Se ela quisesse ver o sol, ela tinha que deitar. Aleluia. Agora ela podia ver o sol de perto, agora ela podia ver as grandezas da natureza de pé, porque o Senhor havia libertado ela daqueles demônios. Levante a mão e glorifique a Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um coxo desde o ventre da mãe. Atos 3, aquele moço era paralítico desde o ventre de sua mãe, e ele estava sempre na porta do templo Formosa, naquele rico e suntuoso templo. Parece um contrassenso, e estava ali alguém com a mão estendida pedindo esmola. Aleluia. Mas 3 horas da tarde volta para a oração. Pedro e João, graças a Deus que eles não tinham dinheiro, graças a Deus. Por que, pastor, graças a Deus? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu dizer outra vez: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se ele tivesse com dinheiro, quando o paralítico tivesse dito: me dê uma esmola, ele teria feito o quê? Tome, resolver o problema. Cumpri com a minha obrigação, sou cristão, vou ajudar a aliviar esta dor. Mas ele estava sem dinheiro. Deus é incrível, irmão. Deus é incrível. Aleluia. Eu lembro-me de uma noite, eu havia chegado do interior, tinha trazido meu cunhado que estava bem doente, e trouxemos ele lá para casa, porque ali em Maceió, tudo é fácil de ser resolvido, e lá no interior não tinha como fazê-lo. E eu trouxe ele para minha casa, aleluia, para tentar resolver o problema dele. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela noite ele passou mal e lutou para morrer. Mas algo incrível Deus fez acontecer. Número 1, eu estava sem carro, porque se eu tivesse com carro, na hora que ele tivesse passado mal, eu tinha corrido imediatamente para a emergência. Número 2, eu estava sem dinheiro. Se eu tivesse com dinheiro, eu tinha chamado um táxi e levado para a emergência. Número 3, era tarde da noite, madrugada. Glória a Deus.
Número 4, eu era novo no bairro, não conhecia ninguém. 4 coisas adversas que me impediam de qualquer ação no mundo material. E só tinha uma opção: falar com Deus. Deixa eu colocar 2 pontos aqui para dizer por que eu estou colocando isso. Porque parece-me que nas horas difíceis da nossa vida, a gente deixa Deus por último. A gente primeiro tenta resolver os problemas da nossa maneira, do nosso modo, do nosso jeito. Não, deixa comigo, vou fazer. Não, meu irmão. Deus tem que ser primazia, exclusividade. Primeiro Deus, aleluia. Aí minha esposa chegou e disse: socorre, meu irmão está morrendo. Glória a Deus. Quando ela disse socorre, eu já estava deitado. E eu pensei: como? Sem carro, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, esta hora da madrugada. Glória a Deus. Aí aquela palavrinha mágica: Jesus, Jesus. Quero abrir um parênteses para recomendar os irmãos, apesar das controvérsias, mas leia o livro intitulado O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Glória a Deus, leia. Aleluia. E eu, Jesus, Jesus. Quando eu disse Jesus, Jesus, veio a direção divina. E eu levantei. Meu cunhado estava deitado na sala, no sofá. Eu morava numa casa pequena, só tinha 2 quartos. Eu já tinha 3 filhos. Glória a Deus. E aí eu dobrei os joelhos e comecei a orar. Irmãos, eu era novo convertido. Eu não era pastor, mas eu era salvo. Que o mais importante não é ser pastor. O mais importante não é ser presidente. O mais importante não é ser presbítero, nem diácono, nem obreiro. O mais importante é ser cheio do Espírito Santo. Não adianta ter um título vazio de Deus. Aleluia. Pastor e pastor é importante? Não estou dizendo que não é. Não estou tirando o mérito dessas coisas. Eu estou mostrando uma coisa, sem a outra não tem sentido. Oh, glória! E acontece que eu comecei a orar. Minha esposa juntou-se a mim e nós 2 começamos a orar. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe aquela oração? Você sabe aquela oração fria? Aquela oração que parece que o céu está de bronze. Aquela oração que você de repente não vê acontecer coisa alguma. E está lá o moço morrendo. E agora, Senhor? Vai deixar que ele morra? Minha esposa ficou tão decepcionada que ela levantou e saiu. Quando ela levantou e saiu, piorou a situação. Piorou mesmo. Glória a Deus. Eu fiquei arrasado. Eu levantei. Olhei para trás, olhei para frente, olhei para cima. Glória a Deus. E eu disse: mas Jesus, mas não tinha o que fazer. Aí naquela hora que eu parei e que estava prestes a desistir, glória a Deus, aí o Espírito Santo me lembrou de uma palavra que eu ouvi do pastor e nunca esqueci.
Ele disse: quando 2 ou mais pessoas no meu nome estiver presente, eu estarei no meio delas. Aquela palavra caiu como uma luva. Aleluia. Estremeci. Aleluia. Aí eu dobrei os joelhos. Eu disse: Senhor, eu quero saber onde tu estás agora. Tu disseste que estaria presente. Estou aqui. 1, minha esposa. 2, 2 pessoas no teu nome. Agora cadê a tua presença? Aí quando eu disse isso, aí aquela glória tomou conta da sala. E eu comecei a sentir a glória de Deus. E uma força sobrenatural tomou esta mão, essa aqui, ó. Levantou. Aleluia. E quando levantou, irmãos, eu fui em direção ao coração dele. Olhos fechados. Olhos fechados. Não é assim que vocês oram? Não é assim que vocês oram? Ou não estão vendo por causa do óculos? Então, não é assim? É. Aí uma circunferência aqui na mão, bem aqui mesmo. Isso eu já senti várias vezes. E experimentei o sobrenatural de Deus. E quando eu olhei para os meus dedos, pastor, o senhor não estava com os olhos fechados? E continuei com os olhos fechados. Mas agora eu estava vendo com os olhos fechados. Eu estava vendo com os olhos fechados, menininha. Aleluia. Eu estava vendo com os olhos fechados. E o que eu estava vendo? Os meus dedos. Todos os dedos, como um maçarico. Quando liga o maçarico, tem aquele fogo que tem luz, sai aquela centelha colorida, né? Vermelha, azul, verde, um monte de cores assim, linda. E meus dedos estavam pegando fogo, assim, o fogo. Aleluia. E de repente, eu vi que um ser angelical chegou do meu lado esquerdo. Mas eu vi sem precisar virar o rosto. Eu vi sem precisar virar o rosto. Agora eu não vi o rosto daquele ser angelical. Eu só via ele ali, do peito para baixo. E eu percebi que na sua mão tinha uma bandeja. E uma voz disse: na bandeja tem um coração. Aleluia. E essa mão pegando fogo foi aonde estava o coração do Gedeão. Eu não fiz assim, não, minha mão não entrou dentro dele. Mas quando eu encostei a mão em cima do coração dele assim, o coração dele saiu de dentro do corpo e colou na minha mão, como um imã. Pá! E eu fui com a mão, coloquei naquela bandeja. Da mesma maneira, peguei outro coração e coloquei no coração daquele que ele havia perdido. Glória a Deus. Agora, falando mistério com Deus, incendiou tudo. Minha esposa se alegrou, chorava, gritava, não sabia o que dizer mais. Aleluia. E eu levantei. Quando eu levantei, eu olhei para ele, ele estava, os olhos só faltaram sair do globo ocular. E eu disse: levante em nome do Senhor. E ele ficou assim. Também quem passa por uma cirurgia dessa, né, irmão? Pode dar pulo não. Mas essa quem fez foi Jeová, não deixou marca nem cicatriz. Eu peguei na mão dele assim e puxei. E ele levantou para a glória de Deus, curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tinha uma razão de um novo cântico na sua boca. Aleluia. Então salvação é novo cântico em nossa boca. Aquele paralítico estava lá,
Mas quando Pedro passou 3 horas da tarde, que ele pediu a esmola, ele não tinha dinheiro. Graças a Deus que eu também não tinha carro, graças a Deus que eu também não tinha dinheiro, graças a Deus que eu não conhecia ninguém no bairro, eu tinha chegado, estava com poucos dias, aleluia. Então Deus preparou tudo, porque se eu tivesse algum recurso, eu tinha procurado os recursos, louvado seja o nome do Senhor. Se Pedro tivesse dinheiro, ele dava o dinheiro, mas como ele não tinha, ele parou, ficou olhando, certamente ele fez o que eu fiz. Senhor, e agora? Olha o homem com fome, olha o homem necessitado, olha o homem precisado, e eu vou deixar ele numa situação desta, Senhor, aleluia. Aí o Espírito tomou, ele disse: não tenho prata, nem tenho ouro. Se fosse hoje, ele disse: não tenho nenhum centavo, não tenho nenhum real, mas o que eu tenho, isto eu te dou, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E o homem levantou, andou e entrou na igreja dando glória a Deus, aleluia. Era um novo cântico de vitória. No Salmo 149, versículo 6, o salmista diz: estejam em tua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas tuas mãos. Quem tem aí uma espada de 2 fios? Olha aqui, Velho e Novo Testamento, um corta para lá e outro corta para cá, aleluia. Mas o salmista disse: esteja em tua garganta os altos louvores de Israel, e a espada de 2 fios na tua mão, aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, isto para concluir, porque chegou o tempo. Para concluir, isto independe de onde você esteja, se no alto, se no baixo, se no monte, se no vale, se livre ou se preso, não importa. O que importa não é onde você está, é com quem você está. Glória a Deus. Essa semana, Ontem foi quarta, foi ontem mesmo. Ontem eu liguei para um companheiro, para ele ir comigo. Estava indo para o aniversário de um dirigente, eu liguei para ele me fazer companhia. Ele, quando eu liguei e disse, ele disse: eita, nem vou poder, ter um compromisso assim. Mas o senhor está só? Eu disse: não, está eu, Jesus, o Espírito Santo, estou acompanhado, eu nunca ando só, irmão. É perigoso andar só. Olha para quem está perto de você, diga: é perigoso andar só. Leve Jesus para onde você for, leve Jesus. Diga para ele, diga. Aleluia. Paulo e Silas estavam nas masmorras de Filipe, mas ele não estava só. O Senhor estava com ele. E havia muitos presos, mas ele era diferente de todos os outros presos. Foi considerado pela guarda pretoriana como uma ameaça, um perigo, um marginal perigoso, um homem de Deus. E não só colocaram ele na prisão, amarraram, acorrentaram os pés, acorrentaram as mãos. Só que eles esqueceram de uma coisa: não adianta prender os pés nem as mãos de um crente cheio do Espírito Santo, se ele tem a boca. Com a boca ele faz a guerra. Com a boca ele derrota Satanás e todo o seu exército.
Prenderam-no nas masmorras de Filipe, tinha um grande número de presos, e ele fez o quê? Aleluia! Ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele já tinha sido passado por um linchamento, o corpo estava todo marcado, mas o espírito estava livre, havia um cântico na sua boca, e ali ele começou a pregar, e a Bíblia diz que todos os olhos estavam fitos nele. Por que todos os olhos estavam fitos nele? Porque alguém, olhando para a situação que ele estava, começaram a se perguntar: como é que alguém numa situação desta, como é que alguém numa condição dessa pode estar aí falando do amor de Deus, falando de libertação estando preso? Como é que isso pode? Aleluia! Mas quando ele terminou a mensagem, Silas disse: Paulo, e agora? Bom, já pregamos? Agora vamos orar e ver o que é que Deus vai fazer. Aleluia. Diga: quando um crente ora, Deus faz alguma coisa. Diga: quando o crente ora, Deus ouve, Deus age. E o que foi que Deus fez? Quase nada, mandou um terremoto. Ele mandou um terremoto que abalou tudo, irmão, e todas as portas dos cárceres se abriu, e todas as correntes foram arrebentadas, e o nome do Senhor foi glorificado, e eles cantaram um cântico novo. Quando o carcereiro, abalado pelaquele terremoto, correu para saber o que estava acontecendo, as portas estavam todas abertas. E conhecendo a lei dos romanos, o carcereiro disse: vou enfrentar o pior suplício da minha vida e morte por maldição, que era da cruz. Eles eram crucificados, eles iam morrendo lentamente vivos. Aleluia. E ele disse: isso é melhor eu tirar a minha vida, é melhor eu me suicidar, porque essa é a ideia de Satanás, que o homem se suicida. Aleluia. E quando ele pegou a espada para se suicidar, Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Oh glória! E ele disse: senhores, e o que eu devo fazer para ser salvo? Que salvação? Livramento de morte, de suplício. O que é que eu preciso fazer? E Paulo teve a resposta na hora: pá! Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É você e sua casa. Aleluia! Pergunta o irmão que está ao outro lado: quer mais? Quinta-feira próxima venha que o pastor vai terminar. Hoje não, hoje já terminou. Vamos ficar de pé.